O programa Auros Bem-Estar e Vida está no ar. Hoje falaremos sobre dependência química, um assunto tão importante principalmente na cidade de Três Rios. Falaremos sobre reiki e seus benefícios. Também teremos a música encantando o nosso programa. Fique aí, o programa está incrível. Encore. O programa Auros Bem-Estar e Vida está num momento muito significativo. Nós temos hoje a presença do Márcio Vilela. E o assunto que nós vamos falar é um assunto sério e muito importante para a saúde, para o bem-estar e para a qualidade de vida não só do indivíduo, mas para toda a sua família. Hoje falamos sobre dependência química e é com muita satisfação que recebemos o Márcio aqui no nosso programa. Márcio, ele é terapeuta, conselheiro em dependência química. E ele vai contar, explicar um pouquinho para nós como é esse processo, o que é dependência química. Eu acho que nós poderíamos começar por aí. Márcio, o que é dependência química? Eveline, primeiro gostaria de agradecer o convite, obrigado. É um tema de urgência mesmo, é um tema que tem que ser visto com muito cuidado. Dependência química, segundo a classificação da OMS, é uma doença física, mental, espiritual, crônica e de determinação fatal. Uma doença multifacetada e que, portanto, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar no manejo do dependente químico. Márcio, então vamos entender, né? Três Rios é uma cidade que sofre com a questão da droga, do alcoolismo, mas vamos entender o que seria essa dependência química. Uns falam assim, eu consigo parar a hora que eu quiser, eu vou só experimentar, e nós sabemos que as coisas não são tão fáceis assim. Então explica para nós um pouquinho essa questão. Sim, falando primeiro do alcoolismo e da drogadição no geral, é o seguinte, existe um conceito de uso recreativo, uso abusivo e dependência química. Muitas pessoas no álcool conseguem fazer uso recreativo a vida inteira. Aquele cara que não tem nenhum tipo de afetamento, não tem repertório de vida, não existe o estreitamento do repertório de vida, ou seja, não afeta fisicamente, não afeta a família, não afeta o trabalho. Esse é o sujeito que faz uso recreativo do álcool. As outras drogas eu não aconselho a iniciação. Maconha, cocaína, crack, nem pensar. É flertar, é fazer uma roleta russa, na verdade. Você não sabe como é que vai terminar. Sabe como começa, mas não sabe como termina. Então, assim, existe o uso recreativo, que é o uso que geralmente é aos finais de semana, do álcool e tal. Porém, uma parcela das pessoas não fica nesse uso recreativo, vai para o uso abusivo. No uso abusivo, você já começa a perceber um estreitamento de repertório de vida. É aquela coisa que já é passivo de tratamento, o uso abusivo. O sujeito já começa a ter problema no trabalho, já começa a ter problema dentro de casa, violência doméstica, dirige alcoolizado. Então, assim, e esse uso abusivo, o sujeito pode ficar só no uso abusivo, como pode ir para a dependência química, onde ele tem um estreitamento total do repertório de vida dele e que só faz sentido a vida sob o efeito de uso. Então, esse é um quadro muito grave e que quanto mais cedo as pessoas se atentarem a isso e procurar ajuda, melhor. E aí os danos são quase irreparáveis, não é? Então, e aí nessa questão, quer dizer, vamos procurar ajuda. É claro que o ideal é que seja aí no início, né? Está no recreativo, depois, quando começam a entrar no segundo passo, seria o ideal procurar ajuda aí. Mas será que também a ajuda, já num estágio mais avançado, faz efeito? E como é essa ajuda? Você como terapeuta, né, conselheiro, como é que funciona? É em grupo, é individual? Como é que funciona? E quais são os passos? Sim, então, essa ajuda funciona, né? Você pode ser um dependente químico com status de sendo portador de uma síndrome, só adoece se usar, se você entrar em recuperação, entrar em contato com as ferramentas que pode te levar à mudança de rota, porque o dependente químico está numa rota de morte. Ele realmente está escalando, a doença está evoluindo. Se ele não interromper esse uso, ele pode morrer. E é o que acontece muitas vezes, infelizmente. Então, assim, o tratamento se dá de forma multidisciplinar.
Os meus clientes são pacientes de médicos, psiquiatras. Eu sempre trabalho com psiquiatra, porque o uso medicamentoso é importante nesse processo, no manejo de fissura. Enfim, temos hoje medicamentos modernos. Acompanha muito a dependência química, o desenvolvimento de comorbidades, de outros transtornos primários ou decorrente da própria dependência química. Isso tem que ser visto a nível do psiquiatra. Então a gente sempre trabalha em conjunto e a gente envolve muito, que é um método que mais funciona, que é o Minnesota, que são os 12 passos de alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos. A gente procura, então, estar fazendo aí uma rede de proteção, de ajuda, identificando os riscos e fortalecendo a rede de proteção dele. Colocando também a família dentro desse tratamento, que é extremamente importante, porque em muitos dos casos a família desenvolve uma outra doença classificada como codependência, é onde a família vive em função daquele familiar que faz uso abusivo ou dependência química. Então esse familiar precisa se tratar, independente da vontade do dependente químico de estar se tratando ou não, o familiar tem que ser envolvido e buscar ajuda. Então, Márcio, vamos entender um pouquinho mais. Gostaria que você falasse desse processo do tratamento. Se é um grupo, existe... Você estava me contando, existem 5 passos mais importantes, então eu gostaria que você dissesse aqui para nós. O tratamento, a gente procura sempre direcionar para os grupos de mútua ajuda, os 12 passos de alcoólicos anônimos ou narcóticos anônimos, onde você trabalha aceitação, trabalha entrega, trabalha valores espirituais, faz aí inventário do que foi a sua vida durante o período de drogadição ativa, o que é o momento atual. Então, assim, a gente realmente procura estar expandindo esse repertório de saúde para ele o máximo possível. Quanto mais profissionais tiver no caso, por exemplo, o terapeuta, o médico psiquiatra, o nutricionista. A gente sabe que não é todo mundo que é um tratamento caro, que não é todo mundo que pode valer a mão de todos os profissionais de uma equipe, mas está acessível a todo mundo nos grupos de mútua ajuda e minimamente o terapeuta, o psicólogo e um médico psiquiatra. E em Três Rios, quer dizer, você está atuando em Três Rios, se alguém tiver alguma questão com dependência química, que também entra aí o tabaco. Vamos lembrar um pouquinho dessa questão do tabaco também. Esse grupo serve, né, para eu quero parar de fumar, como é que eu faço? E aonde encontramos esse recurso? Aqui em Três Rios já existe um grupo, você vai formar um grupo? Então, a gente trabalha, voltando uma pergunta anterior, o atendimento então ele é individual, ele é em grupo, ele é direcionado para grupos de mútua ajuda, ele está com auxílio medicamentoso e olhado por um psiquiatra. E no tabaco seria mais grupos mesmo, californianos que a gente chama, redondos, né? Existe a Cecília Junqueira está começando um grupo anti-tabaco em Paraíba do Sul. O tabaco é uma droga estimulante. É extremamente forte, né? É uma droga que dá para se conciliar com o dia a dia das pessoas, porque ela não é uma substância psicoativa, então se dá aí uma situação de normalidade, não tem nenhuma perda de controle, então as pessoas convivem com o uso do tabaco, mas a gente sabe de todos os malefícios do cigarro. Então, quanto mais cedo também se procurar ajuda, e a terapia de grupo na abordagem do tabaco funciona muito nos grupos antitabagismo. Estivemos aqui com o Márcio, muito importante falarmos sobre esse assunto, principalmente aqui em Três Rios e região. A dependência química é algo que precisa ser visto, falado, sensibilizado. Então existem formas de tratamento. Márcio está à disposição, a Cecília também são parceiros do Grupo Auros e nós estamos disponíveis também nas redes sociais para maiores esclarecimentos sobre esse assunto. A natureza é um verso com rima, onde tudo se combina bem. Dicas de saúde, arte de curar. A osteoporose é uma doença que reduz a massa óssea, causando dores nos ossos e fazendo com que as pessoas idosas percam altura e sofram fraturas frequentes. Mulheres na menopausa ficam mais suscetíveis. Sua cura pode ser obtida através da reposição de cálcio por suplementos, através de uma dieta adequada e exercícios físicos. Na arte de curar, estão disponíveis o cálcio de ostras, o cálcio com magnésio, os compostos com cálcio quelado e o pó da casca de ovo. O pó da casca de ovo é o mais barato e pode ser dado também a crianças e grávidas. No entanto, para ser absorvido, é preciso um pequeno cuidado. Informe-se na arte de curar.
Arte de Curar, Homeopatia e Manipulação. Rua Barão do Rio Branco, 186, Três Rios. Arte de curar.